Em 1918, um menino no Japão comprou uma boneca para presentear sua irmã mais nova, chamada Kiko. Encantada, a garota deu à boneca o próprio nome e passou a tratá-la como se fosse alguém da família. Mas Kiko partiu cedo demais, aos 3 anos de idade. Para manter sua memória viva, os pais colocaram a boneca em uma prateleira, como uma espécie de altar. Foi então que fenômenos estranhos começaram a se manifestar. O cabelo da boneca, que antes era curto, começou a crescer. Primeiro até os ombros, depois descendo até a cintura. Mesmo sendo cortado, continuava a crescer sem parar. A mãe dizia ouvir passos leves ao redor da prateleira e notava as luzes piscarem sempre que tentavam mover a boneca. Com o tempo, a família passou a acreditar que o espírito de Kiku havia se unido a ela. Anos depois, decidiram entregar a boneca ao templo Menendi, onde monges aceitaram guardá-la. Desde então, visitantes relatam arrepios súbitos e sensações estranhas diante da boneca. Muitos juram que, quando não estão olhando, ela muda de posição. Há quem afirme ter escutado uma respiração fraca, e outros dizem que ouviram a boneca sussurrar seus nomes quando estavam sozinhos. Até hoje, seus cabelos continuam a crescer. E no ano passado, um dos monges contou que ela abriu bem os olhos e sorriu. Em 1936, um antigo farol na costa de Valparaíso, no Chile, foi desativado após o faroleiro desaparecer misteriosamente durante uma tempestade. Seu diário foi encontrado aberto na mesa, com a última frase escrita às pressas: "A luz não deve se apagar. Ela me chama pelo nome." Após sua ausência, pescadores relatavam ver a lanterna do farol acender sozinha em noites de nevoeiro. Mas quando se aproximavam, a construção estava vazia e silenciosa. Moradores da região contavam ouvir passos firmes, subindo as escadas do farol, seguidos por batidas contra a lente da lanterna, como se alguém estivesse tentando escapar de dentro dela. Com o passar dos anos, visitantes afirmaram que, ao olhar diretamente para a luz do farol, viam o rosto do faroleiro refletido, molhado, pálido e com olhos vidrados. Alguns juraram ouvir sua voz murmurando em espanhol: "No me dejes en la oscuridad." As autoridades selaram a entrada do farol, mas a cada tempestade, o facho de luz insiste em reaparecer, varrendo o mar. E dizem que quem segue aquela luz durante a noite nunca retorna. Em 1952, um caminhoneiro desapareceu misteriosamente em um trecho isolado da Serra Negra, interior de Minas Gerais. Seu veículo foi encontrado parado no acostamento, com o motor ainda quente e a porta do motorista aberta. Na cabine, havia apenas sua jaqueta e uma Bíblia aberta no Salmo 23. O caminhoneiro nunca mais foi visto. Depois disso, moradores da região passaram a relatar aparições estranhas na estrada. Muitos diziam ver em noites de neblina um homem de chapéu parado no acostamento, fazendo sinal para carona. Quem parava jurava que o passageiro entrava na boleia em silêncio, mas no meio do trajeto, quando olhavam pelo retrovisor, o banco estava vazio. Outros motoristas relatavam ouvir vozes vindas do rádio, mesmo desligado, recitando trechos da Bíblia em sussurros. Com o tempo, a estrada ganhou fama de amaldiçoada. Diziam que os que zombavam da lenda viam faróis atrás do carro, mas quando olhavam de perto, não havia nenhum veículo. Até hoje, viajantes contam que, se você passar pela Serra Negra após a meia-noite e ver um homem pedindo carona, nunca deve parar. Acredita-se que seja o caminhoneiro desaparecido, ainda preso na estrada onde morreu. Em 1974, uma estátua foi inaugurada em uma praça no centro histórico de Recife, representando um antigo marinheiro da região. A escultura foi feita em bronze, com um olhar fixo voltado para o mar. No começo, ninguém achava nada estranho, mas pouco tempo depois, moradores começaram a dizer que os olhos da estátua pareciam brilhar à noite, refletindo como se fossem vivos. Relatos também surgiram de pessoas ouvindo assobios vindos da praça deserta, sempre perto da estátua. Alguns juravam que ela mudava de posição, inclinando levemente a cabeça para observar quem passava. Uma testemunha contou que, certa madrugada, viu lágrimas escuras escorrendo do rosto de bronze. Quando se aproximou, ouviu uma voz grave sussurrar: "O mar me chama." Com o tempo, a prefeitura tentou retirar a escultura, mas todos os trabalhadores que participaram da obra sofreram acidentes misteriosos dias depois. Assustados, desistiram de movê-la. Até hoje, moradores evitam atravessar a praça após o pôr do sol. Dizem que, se você encarar a estátua por muito tempo, vai sentir uma mão fria tocando seu ombro. E quando olhar para trás, não haverá ninguém. Em 1947, um antigo trem de carga que transportava minérios partiu da estação de Ouro Preto, em Minas Gerais, e nunca chegou ao destino. A ferrovia foi vasculhada, mas não havia sinal dos vagões, como se o trem tivesse simplesmente desaparecido dos trilhos. Desde então, moradores passaram a ouvir, em certas madrugadas, o som distante de um apito ecoando pelas montanhas, mesmo depois que os trilhos foram desativados. Testemunhas afirmam ter visto luzes vermelhas se movendo no escuro, como lanternas de um maquinista guiando o trem fantasma. Alguns dizem que, se você se aproximar da antiga linha férrea, pode ouvir o ranger dos trilhos e o barulho metálico das rodas. Com o tempo, a lenda cresceu. Viajantes contavam que, ao subir nos vagões do trem espectral, viam passageiros sem rosto, imóveis, apenas encarando o vazio. E havia quem dissesse que o maquinista ainda aparece na cabine, com o rosto coberto de carvão e olhos incandescentes. Até hoje, moradores de Ouro Preto alertam: se durante a madrugada
madrugada você ouvir o apito de um trem vindo do nada, não siga o som. Dizem que quem embarca nesse trem nunca mais encontra o caminho de volta. Em 1961, no interior de Goiás, uma jovem chamada Helena estava prestes a se casar em uma antiga fazenda da região. No dia do casamento, porém, o noivo desapareceu sem explicação. Desesperada, a noiva saiu pela propriedade em busca dele, ainda vestida de branco. Horas depois foi encontrada caída perto do celeiro, com o vestido sujo de terra e os olhos abertos, fixos no nada. Dizem que, desde então, a fazenda nunca mais foi a mesma. Trabalhadores relatam ver uma mulher vestida de noiva vagando entre as plantações, chorando baixinho. Alguns afirmam que, ao cair da noite, a figura aparece no alto da varanda, olhando para a estrada, como se ainda esperasse o noivo voltar. Outros contam que, dentro do casarão, portas batem sozinhas e há sempre o som de passos leves arrastando pelo chão de madeira. Com o tempo, moradores da região passaram a evitar o local. Dizem que quem ousa olhar diretamente para a noiva fantasma vê o próprio reflexo morto nos olhos dela. Até hoje, os poucos que se aventuram perto da fazenda relatam ouvir sussurros no vento chamando por Ricardo, o nome do noivo desaparecido. Nos anos 1970, pescadores de Jericoacoara, no Ceará, começaram a relatar encontros estranhos ao atravessar as dunas à noite. Muitos diziam ter visto, sob a luz da lua, uma mulher de cabelos longos e vestido branco caminhando sozinha pela areia. No começo acreditavam ser apenas uma viajante perdida, mas quando tentavam se aproximar, a mulher simplesmente desaparecia diante de seus olhos. Com o tempo surgiram histórias ainda mais sombrias. Alguns pescadores juravam que, ao seguir suas pegadas na areia, elas terminavam de repente na beira do mar, sem deixar sinal de retorno. Outros contavam que a viram acenando calmamente, mas quando chegaram perto, perceberam que o rosto dela era apenas uma sombra escura. Moradores mais antigos diziam que a mulher das dunas era o espírito de uma noiva que se afogou no mar antes do casamento. Condenada a vagar pelas areias, ela chamaria os desavisados para acompanhá-la. Até hoje, turistas relatam ouvir o som de passos atrás deles enquanto caminham pelas dunas à noite. E dizem que, se você olhar para trás, verá uma silhueta feminina parada e imóvel, observando em silêncio. Em uma cidade histórica de Pernambuco, há uma casa antiga de janelas azuis que permanece fechada há décadas. Os moradores dizem que, todas as noites, uma menina aparece atrás da janela do segundo andar. Ela usa um vestido antigo, sempre branco, e seus olhos brilham como se refletissem à luz da lua. Quem passa na rua à noite ouve um leve bater de unhas no vidro, como se pedisse para entrar. Muitos afirmam que, ao encarar a janela por muito tempo, sentem uma vertigem estranha, como se fossem puxados para dentro da casa. Reza a lenda que a menina era filha de um coronel severo, que a trancava para que nunca saísse de casa. Ela morreu sozinha naquele quarto, e desde então sua alma nunca mais deixou a janela. Os poucos que ousaram entrar na casa dizem ouvir risadinhas infantis nos corredores e ver pequenas pegadas de pés molhados no chão de madeira. Alguns relatam ter visto a menina passando rapidamente pelos espelhos, sempre em direção ao segundo andar. Até hoje, os moradores evitam olhar para cima quando passam pela casa. Temem que, se a menina acenar da janela, isso seja um convite que não terá volta. Nos anos 80, em uma pequena cidade do interior da Bahia, havia uma estrada de barro usada por quem voltava das festas do povoado. Muitos moradores relatavam que, tarde da noite, uma criança aparecia no meio da estrada chorando baixinho. Ela usava roupas antigas, um vestidinho branco encardido de poeira. Os motoristas que paravam para ajudar diziam que, ao se aproximar, a criança levantava o rosto, mas não tinha olhos, apenas 2 buracos negros. Alguns contavam que a voz dela ecoava dentro da cabeça pedindo: "Me leva para casa". Os que aceitaram relatam que a criança subia no banco de trás do carro, mas quando olhavam pelo retrovisor, não havia ninguém. Dias depois, sempre o mesmo. Um acidente misterioso acontecia naquela estrada. A crença popular dizia que era o espírito de uma menina que morreu atropelada ali, voltando de uma festa junina. Até hoje, moradores afirmam ouvir passos miúdos e choros infantis ao atravessar a estrada de barro à noite. Alguns juram que, se você não parar quando vê-la, ela aparece no banco do passageiro, olhando fixamente para você até o fim do trajeto. Nas profundezas da Amazônia, existe a história de uma mulher que aparece entre as árvores durante as noites de lua cheia. Os ribeirinhos a descrevem como alta, de cabelos longos e negros, com um vestido verde que parece se misturar às folhas da floresta. Dizem que sua voz é suave, quase um canto, que chama os viajantes cansados pelos igarapés. Quem a segue nunca mais volta. Alguns afirmam que, quando ela se aproxima, o ar fica pesado e os sons da floresta silenciam. Caçadores contam ter visto seus olhos brilhando como o de um felino, refletindo a luz da lua. Outros juram que, quando tentaram correr, ouviram passos atrás deles, mas, ao virar, só havia mata fechada. Os mais antigos acreditam que a mulher da mata é o espírito de uma índia traída, condenada a vagar para sempre, atraindo homens para a perdição. Há quem diga que ela se transforma em cobra gigante, enrolando-se em torno das árvores para espreitar os viajantes. Até hoje, quem atravessa a floresta à noite evita responder a qualquer chamada, pois acreditam que pode ser a voz da mulher da mata.